Continuando nossos exemplos de sequências, então a gente acabou de falar dos critérios, né, das regras de calcular limite. Tem os critérios mais algébricos e tem os critérios, esses aqui são os critérios mais diretos, né? Tem igualdades aqui. Você consegue calcular o limite com igualdades. Depois tem critérios mais indiretos, que você tem informações do limite, só que de desigualdades. E aqui não, você tem desigualdades, com desigualdades você consegue concluir uma igualdade. E tem esse último critério, que é ser simplesmente um critério para saber se a sequência tem limite. Ele nem diz qual é, só diz que existe. Beleza? A gente vai ter a oportunidade de usar todas essas regras de calcular limite de sequência. Essas regras aqui, você tem análogas dessas regras para limite de função. Mas provavelmente vocês usaram pouco esses critérios mais indiretos. E aqui, como eu já tinha falado, vai ser bem importante. Aqui, desigualdade, para lidar com somas infinitas, saber lidar com desigualdade é bem importante. Justamente por conta desses últimos critérios aí. Então, mais uns exemplos, um aqui para relaxar, de sequência. Um exemplo importante é a chamada sequência harmônica, que ela surge dos harmônicos de uma corda, se você considera o comprimento de onda. Né? Pega uma corda, digamos que o primeiro comprimento de onda é 1, o primeiro harmônico, do segundo harmônico, o comprimento de onda é meio, e aí você, né, quanto mais harmônicos tem, o comprimento de onda é cada vez menor, e a sequência que surge daí é a sequência AN igual a 1 sobre N, é a chamada sequência harmônica. Beleza? Ela em si não é muito interessante, porque assim, como ela é do tipo limitado sobre infinito, o limite dela é zero. Então lembra, ó, mas se o n tender a zero, não vai para o infinito? Ó. Se eu chamei isso aqui de sequência, o n não vai tender a zero. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Quando eu penso nisso aqui, eu estou pensando que o x pode variar, né, na reta toda. Pode variar, por exemplo, vou botar aqui de zero a infinito. Né? Aqui não. Quando eu penso nisso aqui como uma sequência, eu estou pensando que o n pode variar 1, 2. Nem zero pode ser, né? E nem pode ficar perto de zero. Então percebe a diferença entre isso e isso. Tem uma relação entre as duas, mas não é a mesma coisa, tá? Se você quiser pensar assim, o domínio é diferente. Beleza? Então o limite da sequência é zero, porque o n vai para o infinito, é limitado sobre infinito. Tem outras sequências importantes. A sequência dos números naturais é uma sequência. A n igual a n. Beleza? Essa é a sequência aqui. O limite dela não é muito interessante. O limite vai para o infinito. Beleza? Você pode falar da sequência dos números pares. Uma maneira de escrever isso é assim. Tá? Então, em termos de limite, também não é interessante. O limite é infinito. Só que isso aqui é interessante entenderem. Isso aqui. Qual o papel do k aqui? O k me diz qual par eu estou falando, né? Por exemplo, k igual a 0 seria o zeroésimo par. K igual a 1 é o par seguinte. K igual a 2 é o par seguinte. K igual a 3 é o par seguinte. Beleza? Então eu posso dizer assim que o K aqui ele enumera os pares. Beleza? Isso vai ser importante mais adiante. E os ímpares? Bom, você pode escrever os ímpares assim, 2K mais 1. De novo, como o limite não é muito interessante, o limite é infinito. O que é interessante é perceber o papel do K de novo. Por exemplo, esse cara aqui, o K é 0. Esse cara aqui, o K é 1. Aqui, 2, 3. Então, o K me diz em qual... Quando eu escrevo os ímpares assim, o K me diz em qual ímpar eu estou. Se eu estou no zeroésimo ímpar, no primeiro ímpar, no segundo ímpar, no terceiro ímpar. Assim em diante. Beleza? Isso vai ter um papel importante mais adiante.
Uma outra sequência que não está aqui, mas é igualmente importante, que é um exemplo bacana, é você pensar na sequência dos números primos. Bom, você tem números primos, você tem infinitos números primos. Quem nunca viu a demonstração disso, eu sugiro ir atrás, é bem bacana, bem simples. Que são infinitos primos, então é uma demonstração que você consegue fazer sem conhecer quem são esses primos. É um argumento por contradição que chama. E aí você consegue garantir, não, são infinitos primos. Então, se são infinitos, tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, por mais que eu não saiba quem eles são. E aí, então, portanto, eu tenho bem definido a sequência dos números primos, onde Pn é o enésimo número primo. Tá? Essa sequência começa pelo... Bom, depende, se quer incluir o 1 nos primos ou não. Eu não vou incluir, não quero entrar em controvérsias desse tipo. Então, eu vou começar pelo 2, 3, 5, 7, 11, 13, e aí vai. E não para. Beleza? Então, de novo, em termos de limite, a sequência também não é muito interessante, porque ela vai para o infinito também. Só que ela é interessante porque ela não tem uma fórmula, né? Você não tem uma fórmula que te diz quem é o enésimo primo. Aliás, essa fórmula se procura há anos. Se você descobrir essa fórmula, você consegue quebrar qualquer senha de banco hoje, porque as senhas de banco hoje se baseiam a dificuldade de quebrar uma senha de banco hoje se baseia na dificuldade de você saber números primos grandes. Mas você não precisa ter uma fórmula para ser uma sequência. Para ser uma sequência básica, você tem uma lista infinita e ordenada. Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Beleza? Esse aqui a gente já encontrou esse cara, né? Só que a gente encontrou a soma deles, né? Agora aqui está sendo considerado sozinho. É a chamada sequência alternada. Onde a n é menos 1 elevado a n. Percebe que eu não estou falando de soma aqui, né? Eu estou olhando para sequências sozinhas. Por quê? Porque essa ferramenta aqui de entender essas aproximações sucessivas, entendendo bem o que é uma aproximação sucessiva, aí eu vou voltar para as somas e olhar para as aproximações sucessivas daquelas somas parciais. Mas por aqui não tem soma. Tem sequências. Tá? E as somas parciais é um caso particular disso aqui que a gente está fazendo. Então a sequência alternada, ela é essa aqui. E dependendo do n, vai mudando o sinal, né? Se eu começar do zero, por exemplo, menos 1 elevado a zero dá 1. Depois menos 1 elevado a 1 dá menos 1. E vai alternando. Se eu for fazer o desenho disso, na reta, vai ficar 1 a 0. Depois menos 1 a 1. Depois a 2. Depois a 3. E assim em diante, né? Então percebe aqui que para ser uma sequência infinita não precisa ter infinitos valores. Essa aqui só assume dois valores, 1 e menos 1. Precisa ter infinitos, esse é o primeiro, esse é o segundo, precisa ter infinitos caras, mas não infinitos valores. Tanto que você tem a sequência constante, né? Você pode ter uma sequência Bn igual a zero, é uma sequência, tá? Sempre zero, mas é uma sequência. E aí essa sequência aqui, uma hora fica aqui, outra hora fica lá. Qual vai ser o limite dessa sequência? Vai ser 1 ou menos 1? Nenhum deles. Tá? Porque, lembra, quando tem um limite é porque ela está se aproximando de um valor. Se uma parte se aproxima de um valor e outra parte se aproxima de outro valor, tudo junto não vai se aproximar de valor nenhum. Beleza? Então a sequência alternada não tem limite. E não é porque vai para mais infinito ou para menos infinito. Não, simplesmente não tem. Esse exemplo é massa. Esse exemplo é o primeiro exemplo que eu diria que é não trivial. E ele já antecipa um pouco as dificuldades que a gente vai ter com somas infinitas. Mas não é uma soma. Olha só, o que esse exemplo tem de legal? Esse fatorial aqui embaixo.
E a gente vai ver que eu não estou forçando barra aqui. Esses fatoriais vão aparecer. Tá? E aí eu estou perguntando o seguinte, tenho 10 elevado a n aqui em cima e tenho n fatorial aqui embaixo. Para onde vai isso? Então, tanto o denominador quanto o numerador, sozinho, eles vão para o infinito, né? Então, isso aqui dá algo do tipo infinito sobre infinito, e você, oba, infinito sobre infinito, vou aplicar L'Hopital. Tá. Deriva isso aqui para mim. Como é que você vai derivar isso aí? Tem como, né? A gente não conhece nenhuma função lá do cálculo 1, que quando você calcula em números inteiros dá fatorial. Então aqui é uma determinação do tipo infinito sobre infinito que não dá para usar L'Hopital. Não dá porque a função de baixo não vem de uma função do cálculo 1. E aí, o que você faz? Bom, aí você tenta, né, agir menos cegamente. Né? Vamos tentar entender o que acontece com essa sequência. Então vamos ver os primeiros termos. Então faz n igual a 0, dá 0 fatorial, que por definição é 1, e 10 elevado a 0, que é 1 também. Você faz n igual a 1, dá 10 sobre 1 fatorial, que é 1. N igual a 2 já dá 100 sobre 2 fatorial, que é 50. N igual a 3 já dá 1000 sobre 3 fatorial, que é esse cara aqui, 166 alguma coisa. Então dá a impressão que está aumentando bem rápido, né? Só que não. O que acontece aqui? Vamos pensar aqui no número de parcelas que eu tenho em cima, número de fatores que eu tenho em cima e número de fatores que eu tenho embaixo. Porque tanto em cima quanto embaixo é um produto, né? Em cima é um produto de 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. E embaixo é o produto de n vezes n menos 1 até chegar 2 e 1. Né? Então são n fatores em cima e n fatores embaixo. Se eu abrir assim, isso aqui fica assim. E aqui você consegue enxergar várias coisas interessantes, né? Olhando o AN desse jeito. Você consegue perceber que nos primeiros termos tudo bem, pode acontecer isso, mas a partir do momento que o N é maior do que 10, o que acontece com esses fatores? Você começa a fazer produto por fatores que vão diminuindo. Né? Então, na verdade, esse produto aumenta até enquanto esses fatores são maiores ou iguais a 1. É o que está acontecendo aqui. Vai aumentando. Você pega o número, multiplica por um cara maior do que 1, isso aumenta ele. Você multiplica por outro cara maior do que 1, isso aumenta. Até chegar no n igual a 10, que você vai multiplicar por 1. A partir do n maior do que 11, igual ou maior do que 11, você vai estar multiplicando por um número menor do que 1, vai começar a diminuir. E vai para onde isso? Então a gente fica, opa, fatores? Então vamos usar que limite do produto é produto dos limites. Né? Nada mais natural de querer usar a álgebra, porque quando ela funciona, simplifica, né? Deixa eu caber aqui. A pergunta é, posso? Numa situação dessa aqui, posso usar aquele limite do produto ou produto dos limites? Porque, olha, limite é em quem? É no n, né? Então, quantos fatores tem? N fatores. E aí se eu fizer com o limite do produto ou produto dos limites, no lado de cá, vou botar quantos fatores? N. Mas isso é estranho, né? Como é que você vai ter N fatores e o número de fatores crescendo cada vez mais? Então, na verdade, não dá para usar, porque tem uma sutileza naquela propriedade que a gente certamente não encontrou no cálculo 1, mas agora a gente vai encontrar o tempo todo. Eu estou falando isso aqui, né? Limite do produto ou produto dos limites. Qual é a sutileza aqui?
Isso vale para qual número de fatores? Aqui para 2, né? Mas o mesmo você pode fazer, faz para 3. Porque você reduz para 1 vezes 2 fatores e depois desses 2 você usa isso aqui de novo. Então você pode fazer para 3, para 4, para 5. Então isso aqui vale, inclusive com mais termos, desde que eu tenha um número fixo de fatores. O que eu quero dizer com fixo? Não pode ser o número de fatores que depende do n. Beleza? Então, você não pode usar isso aqui. Simplesmente não dá. E se você usar, você vai ver que não vai dar sentido. Beleza? Porque você vai ficar assim, quantos fatores eu vou botar do lado de cá? Sei lá. Beleza? Isso aqui é interessante, esse problema aparecer aqui, porque quando a gente for mexer com somas infinitas, o mesmo tipo de problema aparece, né? Somas infinitas é o limite de... Deixa eu vou aqui para ter mais espaço. Uma soma infinita de números, séries, né? Vou fazer um caso particular. Por exemplo, a série lá do problema da tartaruga. Qual o sentido disso aqui? O sentido disso aqui é um limite, né? É um limite de uma sequência. Qual sequência? Essa sequência que é dada pelas somas parciais, onde eu paro aqui no m e eu vou tentando parar cada vez mais longe. Percebe? É sutil a diferença aqui, né? Aqui para cá, ó, não tem mais esses 3 pontinhos. Né? Passa a ser um limite. E eu digo onde eu parei. Aqui eu não digo onde eu parei. Beleza? Então, o que tem aqui? O que está usando aqui é a definição. Definição de que é uma soma infinita. Tá? É o limite das somas parciais. E olha o tipo de limite que eu vou ter que calcular. Aqui não é mais um produto, é uma soma. Mas quantas parcelas tem aqui? Nessa soma? M parcelas, né? Então o número de parcelas vai crescendo com o próprio M. Então, de novo, não dá para usar essa regra aqui. Não dá para usar que o limite da soma é a soma dos limites. Porque o limite da soma é a soma dos limites só é para duas parcelas, 3 parcelas, 4 parcelas. Só para um número fixo de parcelas. O número de parcelas não pode variar com o próprio n. Isso porque pode, porque senão isso não se aplica. Inclusive, se você tentar aplicar, você vai ver que não vai fazer muito sentido. Ah, tá. Então vamos tentar usar que o limite da soma é a soma dos limites para isso aqui. Então, esse aqui não tem limite, é 1. Esse aqui não tem limite, é meio. Tudo aqui no meio vai ter limite. O m só está no final, né? E quanto é o limite desse último? 0. Uai, uma soma infinita, de repente, virou uma soma finita. Não faz sentido, né? Que é baboseira. Por quê? Porque você só pode aplicar essa regra com um número fixo
de parcelas. Se as parcelas vão aumentando, você vai ter que se virar de outro jeito. Tá? A mesma coisa acontece aqui, nesse exemplo. Aqui não são as parcelas que estão aumentando, mas são os fatores que estão aumentando. E a gente vai ter que se virar de um outro jeito para calcular esse limite. Esses são os limites interessantes, né? Porque aqui não vai dar para usar L'Hopital, porque aqui essa sequência realmente só está definida para 1, 2, 3. Não tem como definir ela para x real e usar L'Hopital. Então a gente vai ter que usar argumentos de sequência mesmo. Assim como vai ser aqui. Beleza? Aqui também não consigo uma função real que dá esses valores para usar cálculo 1 para calcular esse limite. Eu vou ter que desenvolver técnicas para limite de sequências para poder lidar com esses limites de somas parciais. Beleza? Aí que a coisa fica interessante. Por exemplo, e essas técnicas que a gente vai desenvolver, todas elas envolvem estimativas, né? Lidar com desigualdade. Por exemplo, quem que vocês acham que ganha? Qual dos dois vai para o infinito mais rápido? Se você não tem opinião formada, você pode ser facilmente enganado por essa fake news aqui, né? Que no começo ela está crescendo. Mas você olha aqui que você percebe que a partir do 11 ela começa a diminuir, mas poderia diminuir e estacionar num valor, né? Agora, se você tem mais intimidade com isso aqui, 10 elevado a n, n fatorial, você já deve perceber que, apesar de 10 elevado a n ser grande no começo, para n grande, então aqui vai ser sempre 10, né? N fatorial para n grande, apesar dos primeiros caras serem 1, 2, 3, 4, os outros, né? À medida que o n cresce, vai ficar cada vez maiores. O que dá a entender, então, que o n fatorial ia crescer mais rápido, então a impressão que dá é que esse limite dá zero. Mas só falar que nem eu falei aqui, vale nada também. Vale a mesma coisa que um post no Facebook, ou seja, não vale nada. Você tem que ter um argumento para provar. Se você quer provar que isso vai para zero, isso pode até ser uma intuição, mas você tem que provar. Como é que você prova? A ideia é usar essa intuição que a gente teve quando a gente abriu. Ó, em cima são n fatores, embaixo são n fatores. E você sabe que as coisas começam a ficar interessantes a partir do 11, né? Então aqui 10 sobre 1, 10 sobre 2, 10 sobre 3. Se você pegar aqui até o 10 sobre 10, isso aqui foi só o produto de todo mundo, isso aqui foi só aumentando, né? Isso aqui tudo é o 10 elevado a 10 sobre 10 fatorial, certo? Que é o que está aqui. A partir daí, o que acontece? 10 sobre 11, 10 sobre 12, 10 sobre 13. Então aqui começa a aparecer coisas menores do que 1, né? Então você vai pegar esse número e começar a multiplicar por caras menores do que 1, menores do que 1, menores do que 1, menores do que 1. Vai começar a diminuir. Então isso, cara, aqui vai ser menor do que 10 sobre 10 elevado a 10 fatorial, vezes coisas menores do que 1. Tá? Inclusive, eu nem precisava colocar esse cara aqui. Isso aqui já é verdade. Estou pegando isso e multiplicando por números menores do que 1. Vou estar diminuindo. Isso valendo para n maior do que 10. Só que aqui eu ainda não provei que ela vai para zero. Se eu provar só isso, a n é menor do que 10 sobre 10 elevado a 10 fatorial. Então eu só vou ter provado que minha sequência é limitada, ela não passa de um certo valor. Se eu provar isso, com certeza eu vou ter provado que com certeza para infinito não vai. Mas eu quero provar mais, quero provar que vai para zero. Aí eu vou ter que ser um pouco mais esperto e perceber que esses caras aqui que eu tirei, eu estou multiplicando por um cara menor do que 1. Então eu posso... Isso vai diminuir esse número. Multiplicar por outro menor do que 1, diminuir esse número. Cada vez que eu faço um produto para um cara menor do que 1, eu diminuo esse número. Então esse número todo com certeza é menor do que esse.
Mas eu quero mostrar mais, quero mostrar que vai para zero. Então eu vou dar uma de esperto e vou fazer o produto por caras menores do que 1 só para esses aqui. Esse aqui deixa ele. Então, isso vezes isso, eu estou pegando, então, não estou considerando agora só isso, estou considerando o final e o começo. Se eu considerar o final e o começo, o que está no meio, né, que aparece no meio aqui, como eu estou pegando o n maior do que 10, é tudo número menor do que 1, né? 10 sobre 11, 10 sobre 12, papapá. Então, esses caras aqui, com certeza multiplicar por eles vai diminuir o produto desse por esse. E vai sobrar então do lado de cá esses dois. Tá? Então eu consegui me desfazer desses caras aqui do meio e ficar só com as pontas. Qual a vantagem disso? Porque agora o que ficou, aqui tem quantos fatores? N, né? E aqui tem quantos fatores? 2. O que eu perdi? Eu estou com menos fatores, mas eu perdi a igualdade, né? Agora eu estou com uma desigualdade. Beleza? Eu consegui, foi isso aqui, ó. Mas muitas vezes desigualdade é tudo que eu preciso. Porque, ó, a n claramente, eu só pego números positivos, né? 10 elevado a n, n fatorial. Então a n claramente é maior do que zero. Né? É igual a zero, é maior ou igual, né? Esse símbolo significa isso. Por que eu estou botando maior ou igual aqui? Porque eu vou tomar limites, e eu sei que o sinal preservado pelo limite é o maior ou igual. Beleza? E aí o que eu posso usar aqui? Tem uma sequência, que é constante, vai para zero. Desse outro lado, qual o limite desse outro lado? Aqui eu posso usar que o limite do produto é o produto dos limites. Limite disso aqui. Beleza? Aliás, nem preciso usar aquele limite do produto, produtos limites. Eu posso usar o constante side limite. E limite de 10 sobre n é limitado sobre infinito, que dá zero. Então eu consegui botar minha sequência entre duas que vão para zero. Logo, essa sequência do meio tem que ir para zero. Por quê? Por causa do sanduíche. Beleza? Então essa sequência vai para zero e é a primeira sequência interessante que a gente está vendo aqui, porque não dá para usar. É uma sequência genuína, é uma função que só está definida para números inteiros mesmo. Não dá para usar nada do cálculo 1 para calcular esse limite. Tem que usar essas estimativas e essas desigualdades. Tem exercício na lista, né, assim, para vocês exercitarem essas desigualdades. Beleza? Esse exemplo aqui a gente já falou. Tá, então nem sempre dá para usar cálculo 1, né? Para calcular esses limites. Quando dá para usar? Porque tem situações que dá para usar. Isso é bom também, né? Nem tudo está perdido. É o que a gente vai ver na próxima aula.